Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 131. Aqui é uma bagunça, vai caindo coisa pro chão e eu não tô nem aí. 131, questões sobre as evocações. Livro dos Médiuns, né? Capítulo 25. Ainda tem depois evocações dos animais, evocações das pessoas vivas e por aí vai. Tem muita coisa ainda pra gente falar aqui até falar chega. Então, a pergunta agora é a pergunta de número 26. Então, aqui Kardec pergunta aqui aos bons espíritos, olha a pergunta que ele faz. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? Será que é uma garantia? Isso é relativo. Por que é relativo? Eu podia esclarecer algumas coisas antes aqui, mas vamos adentrar a resposta dos bons espíritos. Porque eu já disse relativo, então você vai entender o porquê que é relativo. O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, por isso que eu disse relativo. Porque o nome de Deus, ele não constitui freio para todos os espíritos. Tem espíritos que eles são assim, tão ardilosos, mas tão ardilosos mesmo. Eu vou usar um termo aqui que eu não costumo dizer, não. Eles são tão cara de pau, mas tão cara de pau mesmo. Engraçado que aqui você ouve de tudo, né? Mas eles são tão cara de pau que tem uns que se manifestam dizendo que é Nossa Senhora, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se manifestam dizendo que são esses seres. Então, você evoca o espírito em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Mãe Maria Santíssima, né? Esses espíritos temem esse nome. Então, por isso que eu dissemos, né, vó? Relativo. Então, o nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos. Para todos os, né? Por isso que entra o relativo. Mas contém muitos deles por esse meio, sempre, mas olha só para você ver, mas contém muitos deles, contém, né? Então, conter, contém, né? Barra eles. Seria o mesmo que conter, não é? Então, por exemplo, uma cerca contém os animais no pasto. Então, você tem conhecimento disso, indo para as roças,
a gente vê aquelas cercas, então aquelas cercas contêm os animais das outras propriedades, né? Então, por exemplo, um aquário, o vidro contém a água lá dentro, contém os peixes lá dentro, e assim por diante. Então, é o que os bons espíritos estão dizendo aqui. Mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns, e muitos mais afastareis. Se ela for feita do fundo do coração, e não como fórmula banal. Agora você entendeu só? Por isso que a gente tem que entender do assunto e para como fazer o comentário. Porque o processo é relativo. Então, se você roga a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, antes dos trabalhos, tratando-se aqui dos trabalhos, mas seja onde for, se você evoca Deus, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, o professor, Dr. Bezerra de Menezes, né? Com fé, com amor, do fundo do teu coração, pode ter certeza de que a assistência, o amparo não te será negado. A assistência e o amparo não te será negado. Agora, se você, com o pensamento lá no Japão, o corpo lá no Iraque, né? Ou você fazendo a prece Pai Nosso e pensando assim: estive no shopping esse fim de semana. Luiz, mas isso é brincadeira, né? Não. Tem pessoas que é assim. Estive no shopping esse fim de semana, por que não aproveitei aquela promoção? A mente tá lá na promoção do shopping. E a boca tá aqui dizendo: ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o pensamento, aquele sapato R$29,99, por que eu não trouxe? R$39,99, por que eu não trouxe? O pensamento. Isso é banalidade. Pode ter certeza de que se você evocar algum espírito agindo dessa forma, olha, tome cuidado. Porque é o que está escrito aqui, ó. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, para todos os, mas contém muito deles. Mas contém. Você entendeu, né? Então você sabe que o copo contém a água. Não é a água que contém o copo. É o copo que contém a água. É a garrafa que contém o refrigerante. E assim por diante. Não é? Então nós vamos já direto para a pergunta de número 27, porque você... eu já vi que você já captou essa mensagem, né?
Então é facinho isso aqui. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, gente. Na questão 27, poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Nominativamente. Então, por exemplo, esse nominativamente aqui quer dizer o seguinte: você tem uma lista ali de 20 espíritos. Você escreve um nome de 20 espíritos. E ali, ao mesmo tempo, você pega, lê o nome daqueles 20 espíritos. Gumercindo. Vamos evocar agora. Gumercindo, Onofro, Zulmira, Terezinha. Você entendeu, né? Os meus nomes são esses aí. É para não complicar, gente. Porque se eu falo aqui algum nome conhecido, a casa vira, o boné vira o bico. Já aconteceu isso comigo. Às vezes, inocentemente, eu, usando o nome de algumas pessoas, e não é que o leite azedou pro meu lado e quase que o leite vira queijo. Se eu não contorno a situação, tinha virado mussarela o leite? Não. Então agora é Gumercindo, Juventino, né? Porque pelo menos eu não conheço esses caboclos. Sebastião, Tião, Zé, Dito, Antônio. Então, olha aqui que os bons espíritos. Então você evoca 20 espíritos de uma vez só ali na casa onde você trabalha, a casa onde você trabalha. Né? Então, os 20 espíritos comparecem. Aí os bons espíritos, vou repetir de novo, eu vou fazer a pergunta de novo. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Os bons espíritos respondem assim, ó. Não há nisso dificuldade alguma. Quer dizer, não há nisso dificuldade alguma. Quer dizer, é possível evocar. Né? Não há nisso dificuldade alguma se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo? É o que ocorre se dispõe de muitos médiuns. Só que aqui o processo é relativo. Nós vamos dar sequência na outra pergunta, mas o negócio aqui é relativo. Olha só para você ver como são as coisas. Se você digitar aí no Google não, no YouTube, médium Luiz Antônio Gasparetto. Eu não sei por que esses médios com essas cruzes pesadas, o primeiro nome deles é Luiz. Jesus, Maria, José, com os apóstolos e com os 3 reis santos também, que é mitologia. Luiz 3 reis santos é mitologia? Lógico que é mitologia. 3 reis santos o quê? Então, digita aí, Luiz Antônio Gasparetto, médium. O Gasparetto, ele pintava quadros, os espíritos pintavam quadro através dele. Eu não me falha mesmo, não sei se é pictografia, acho que é pictografia. Mas você vai digitar médium Luiz Antônio Gasparetto. Pinturas mediúnicas. Então eu assisti um programa que está no YouTube, o Gasparetto, médium, pintando 4 telas ao mesmo tempo, gastando 45 segundos para pintar 4
telas. Como assim? Prepararam uma mesa com a repartição embaixo para a perna esquerda, para a perna direita dele. Puseram uma tela embaixo do pé esquerdo, outra embaixo do pé direito, uma tela embaixo da mão esquerda, outra tela embaixo da mão direita. E tintas para as mãos e para os pés. E o mais interessante é que o espírito abria o tubo de tinta com o pé e despejava a tinta e fechava o tubo com o pé. Fechava o tubo de tinta com o pé. E ali, ao mesmo tempo, os 4 membros, os 2 superiores, os 2 inferiores, ao mesmo tempo pintando imagens, de forma que 45 segundos levou-se para os espíritos pintarem 4 telas. Aí você me pergunta assim, mas os espíritos atuaram nesse momento nos membros inferiores e superiores ou nas áreas correspondentes à massa cefálica do médium? Nos 2 ângulos, porque nesse momento o médium Gasparetto, ele ali encontrava-se na condição de médium pictógrafo mecânico. Ele não tinha noção nenhuma do que os espíritos pintavam através dele. Tanto é que depois que os espíritos terminava, ele olhava os quadros, lágrimas em teus olhos escorriam de emoção, de ver a beleza das obras ali à sua frente. Um dia, ele foi entrevistado pelo Jô Soares, na época, e ele disse francamente ao Jô Soares: há momentos, Jô, que eu chego a duvidar da autenticidade daquelas obras que foram pintadas através de mim, porque eu não vejo nada, eu não ouço nada. E o mais interessante é que, além de pintar as 4 telas ao mesmo tempo, os espíritos assinaram as 4 telas ao mesmo tempo. Rembrandt, Renoir, Van Gogh e Monet. Olha só para você ver. Os 4 ao mesmo tempo. Claude Monet. Então, como? É o individual, é a individualidade ali de cada um. Mas a ferramenta era o Gasparetto. Então, existe esta possibilidade. Então, olha só para você ver. Não há nisso dificuldade alguma e, se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que eu estou querendo dizer aqui com relação ao Gasparetto. É o que ocorre se dispõe de muitos médios. Você entendeu? Então, se o médio tem 3, 4 mãos ali à disposição, como o Gasparetto tinha 2 mãos à disposição, 2 pés à disposição,
Mas é óbvio, ele veio educado de outras dimensões aqui para a Terra. Veio já educado a tua faculdade de pictografia. Já veio educado. Então aqui ele só colocou em prática. Então é a mesma coisa. Olha só para você ver aqui, ó. A pergunta de número 28, ela dá sequência. Quando muitos espíritos são invocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual que responde? Olha aqui, é a sequência da pergunta anterior. Então você evoca 20 espíritos, mas só tem um médium. Qual dos 20 responde primeiro? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Você entendeu essa? Não é porque você evocou 20 espíritos que há ali na casa espírita apenas um médium, que um só se manifesta. Não, não é assim. Você evoca 20 espíritos, só há um médium ali na casa, né? Só há um médium mais ostensivo, mais sensitivo, né? Mas aquele espírito que se manifesta, ele responde pelos outros 19. É o que está escrito aqui, ó. Não há nisso dificuldade alguma. Não, desculpa. Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Porque 20 não é coletivo? 20 é coletivo. Então, entre os 20 ali, eles procuram se inteirar dos assuntos geral e um se manifesta, ali eles combinam, ó, pode deixar que eu vou me manifestar e eu vou esclarecer, eu vou narrar tudo que todos nós aqui sentimos. Então, aquele único espírito, através daquele único médium, ele se manifesta e ele passa-se por um porta-voz de todo aquele coletivo que ali encontra-se presente. O que é erradíssimo, mas isso acontece em casas espíritas meia boca. Ai, meu Deus do céu, é hoje que eu não durmo de novo. Mas isso acontece em casas espíritas meia boca. O que acontece em casa espírita meia boca, Luiz? Um médium recebe 5, 6, 8, 13 espíritos de uma vez. Ô Luiz, mas você tem prova disso? Tenho. Porque uma vez uma senhora chegou a mim e me disse, no outro dia, nossa, mas ainda não me recuperei até agora, meu amigo. Eu falei, mas do quê? Aconteceu? Levou algum tiro nas periferias? Não. Na casa espírita ontem. Você acredita que 13 irmãos sofredor? Eu recebi 13 irmãos sofredor. Deu vontade de rir na cara dela. Eu não ri por respeito. 13, falei pra ela. 13. E olha, ela falou pra mim desse jeito. E olha que eu não tava muito bem não, hein? Porque se eu tivesse 18 pra cima. Falei, Jesus amado.
Aí eu pensei, Jesus amado, que absurdo. Uma casa espírita dessa, sabe o que precisava fazer? Com todo respeito, Kim Jong-un precisava dirigir um míssil de lá para cá. Casa espírita Joana Dark. Apagaram isso da Terra. Luiz, mas isso aí é desumano, isso é... Gente, é brincadeira, é o que as pessoas estão fazendo. Isso é falta de respeito. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina, no mínimo, um espírito. No máximo, 2. E olha lá, hein? 99% dos médios não consegue receber 2 espíritos. Eu estou falando receber para simplificar, porque ninguém recebe espírito não, viu, gente? 99% dos médios não consegue receber 2 espíritos. Médio que recebe mais que 2 espíritos fica esperto, porque ali não tem espírito se manifestando, não. Ali é o animismo, ali é a vaidade, ali é o charlatanismo, é o misticismo. Fique esperto, gente. Muitas pessoas não sabem o quanto os espíritos podem tramar comunicações. Vamos para o próximo vídeo.